Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E lembrando o seguinte, nós estamos no final de abril e nós estamos gravando esse programa no dia 25 de abril. 25 de abril é uma data importante para o assunto que nós vamos tratar aqui com o nosso Giovanni D'Agostini. E aí, Giovanni, como é que está a coisa? Tudo bem? Tudo bem, Silvio Lopes. Bela semana, uma semana boa, tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Giovanni, me diz uma coisa, 25 de abril, o que te lembra 25 de abril? Bom, 25 de abril é uma data importante, porque é comemorado o Dia da Contabilidade. É hoje, 25 de abril, é Dia da Contabilidade. É o Dia da Contabilidade, da profissão mesmo. Da profissão. Da profissão, né? E aí é importante, nessa data, a gente trazer alguns elementos históricos. Com certeza. Né, que acabaram redundando aí na edição de um decreto pelo Getúlio Vargas. Esse decreto que instituiu no Brasil os cursos técnicos em contabilidade, alguns cursos superiores que envolvem também a parte contábil, não é? No início do século passado, né, ali entre 1920 e 1940, começou-se um processo de urbanização no Brasil. Né? Urbanização e industrialização brasileira. Né? E esse processo foi capitaneado na época pelo presidente Getúlio Vargas. Né? Então, em 1926, o patrono da contabilidade, que é assim que ele é chamado, o senador João Lira Tavares, ele defendeu a regulamentação da atividade contábil no Brasil. Né? Não temos dúvida, né, que a ciência contábil, a atividade contábil, ela é um alicerce, né, da economia, né, da industrialização, da geração de renda, do patrimônio. Não é? Então, no dia 30 de junho de 1931, né, o Getúlio Vargas editou o decreto número 20.158, né, que instituiu, né, os cursos, digamos, na época, os cursos técnicos, né, que envolvem a ciência contábil. Né? Na época ainda não havia iniciado o curso superior de ciência contábil, mas ali foi o início, né, do conhecimento contábil. Toda, né? É a semente toda, né? Então, claro. no dia 25 de abril, se comemora o Dia da Contabilidade, em função de que no ano de 1926, nessa data, o patrono, que é o senador João Lira Tavares, deu um discurso forte no Senado, acerca de que se defendesse a institucionalização dos cursos técnicos de contabilidade no Brasil. Né? Eu trouxe aqui parte do texto desse decreto número 20.158, esse decreto ainda vige, né? Então temos lá os cursos técnicos, né? Dentre os cursos técnicos, veja só, uma questão de conhecimento, nós temos francês comercial, inglês comercial, correspondência portuguesa, né? Matemática comercial, matemática financeira, cálculo atuarial, estatística, economia política e finanças. Enfim, nós temos um curso técnico, foi instituído o curso técnico de direito comercial, né? Prática do processo civil e comercial, legislação fiscal, enfim, contabilidade bancária, contabilidade mercantil. Né? Também, além dos cursos técnicos, foram instituídos o curso superior de administração e finanças, né? Nos quais, dentre os cursos, tem lá contabilidade de transportes, contabilidade pública, direito industrial e operário, não é? E também foi instituído o curso de auxiliar do comércio, né? Onde nós temos o curso de datilografia. O senhor fez o curso de datilografia? Eu fiz o técnico de contabilidade ali no colégio, na frente da Zero Hora, colégio, ali, lembra? Como é o nome daquele colégio que tem ali na frente da Zero Hora? É o Colégio Protásio Alves. Protásio Alves. Eu fiz o curso de técnico de contabilidade e o curso de datilografia eu fiz também lá na Olavo Bilac, uma professora que tinha lá. Então o senhor é craque na datilografia. E ainda hoje porque na verdade depois que tu aprende, é como andar de bicicleta, né? Sim, é que o teclado dos computadores, ele segue a mesma sequência, né? Que é por causa disso, para ter essa passagem toda, né? E veja, o curso de auxiliar do comércio, então tínhamos datilografia, português, contabilidade e contabilidade mercantil, né? Então esse foi o processo, na verdade, o processo institucionalizado no Brasil, que é exatamente para trazer para o Brasil a industrialização, né, e a urbanização brasileira. Perfeito. Eu sempre digo, né, Giovanni, o Salésio, quando está aqui, também tem conversado muito sobre isso. Eu, como economista, eu sempre digo nas minhas palestras, quando eu faço para as empresas, que a contabilidade é o esteio fundamental de uma empresa. Porque ali ela se robustece do ponto de vista institucional
ela tem uma saúde financeira, ela sabe a taxa de investimento que ela pode fazer, quer dizer, toda essa coisa depende da contabilidade. E eu não tenho dúvida alguma de dizer que a contabilidade, para mim, é a coisa mais importante para que um processo de desenvolvimento econômico seja um processo salutar para o país. Então, vocês estão de parabéns. E, aliás, o escritório de vocês faz história também a partir de quanto tempo já, né? Fazendo história no Rio Grande do Sul. O escritório da Agostinho Contadores Associados, ele faz 50 anos de história nesse ano. Qual é? Tem uma data específica aí ou não? 2 de julho. 2 de julho? Sopraram para mim. Grande. 2 de julho. Aliás, o Salésio, de contabilidade, o Salésio sabe tudo, né? Ele vai aprender um pouquinho de futebol mais tarde, mas contabilidade ele sabe tudo. O que tu acha? Não, é isso aí mesmo. O Salésio está assistindo, está aqui no estúdio, inclusive. O Salésio, a gente sempre tem que homenagear o Salésio, que eu tenho conversado muito com o pastor da área de contabilidade para fazer esse livro que nós estamos fazendo, o livro da história da contabilidade no Rio Grande do Sul. E o Salésio é o grande nome, é um grande ícone ainda aqui na área de contabilidade e é respeitado e repetido o nome dele como um símbolo do setor de contabilidade por todos os profissionais. E quando isso acontece com os colegas, é sinal de que a coisa é boa mesmo, né? Porque o Salésio é hoje muito respeitado no meio. Parabéns para a família D'Agostinho. Isso, não, o Salésio sempre foi um grande defensor da ciência contábil, né? Não, ele compra briga, né? Ele é bom de briga, né? Isso, exatamente. Então eu quero aproveitar o ensejo para reverenciar a contabilidade, a ciência contábil, com né? certeza. E parabenizar os colegas, os profissionais da contabilidade. Perfeito. Um grande abraço, Giovanni, e parabéns a todos o pessoal que é envolvido na área de contabilidade, porque vocês fazem realmente, ajudam muito a construção deste país para que seja um país desenvolvido, justo e consolidado. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Muito bem, eu tenho a grande honra de receber aqui o Daniel Campani. O Daniel Campani é um engenheiro de segurança do trabalho e, na verdade, nós aqui nesse programa que está ao ar há 24 anos, 24 anos, não é fácil manter um programa no Rio Grande do Sul, um programa de negócio, de economia, mas isso aqui, naturalmente, se mantém exatamente pelos conteúdos que nós trazemos aqui, como é o conteúdo que nós vamos debater hoje com o Daniel Campani. E, na verdade, esse é um segmento importante porque uma economia, eu como economista e professor de História do Pensamento Econômico, Daniel, obrigado pela tua presença aqui, é uma honra. A gente acompanha, assim, vê que essa questão da segurança do trabalho, a economia brasileira evoluiu, aumentou a taxa de produtividade, se tornou mais eficiente, muito em função das políticas de segurança do trabalho advindas a partir dos tempos, né? E hoje mais ou menos consolidadas, é isso? Bom dia, Silvio. Um prazer enorme estar aqui falando com você e com a tua audiência. Muito obrigado pelo espaço. É exatamente isso, né? Eu sou formado em engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, especialista em gestão, pessoas e processos. Acredito muito nesses pilares hoje. E a segurança e saúde no trabalho, ela está vinculada à sustentabilidade empresarial. Não existe hoje empresas que somente produzam e ceifam pessoas. Para nós termos ideia, os números no Brasil, pelo Observatório Nacional de Segurança, no ano de 2023, agora recente, nós tivemos 2.694 óbitos, acidentes fatais no Brasil. E o estado do Rio Grande do Sul é o terceiro estado, somente perdendo para São Paulo e Minas Gerais. Então, nós precisamos reduzir as taxas de acidentes fatais no Brasil. Esses números, Silvio, eles são números absolutos, fora as subnotificações, aquilo que não chega para o INSS, que são os empregos informais, que a gente sabe que no Brasil hoje é muito grande. Hoje, o prejuízo brasileiro em relação aos acidentes de trabalho representa 4% do PIB nacional. São bilhões que são jogados fora por falta de prevenção ou investimento inadequado das empresas, que é aquelas empresas que têm o setor de saúde e segurança do trabalho, que ele é regido por uma lei, essa lei ela é de 1978, e não tem a efetividade da aplicação dos programas de gestão de saúde e segurança do trabalho. Nesse mês de abril, que é o mês do Abril Verde, a gente está aí com diversas campanhas de prevenção que foram instituídas pela OIT. Pois é. Veja bem, Daniel, a expansão, né, e a extensão desse prejuízo para a economia, 4% do PIB, para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro hoje é calculado em 2 trilhões de dólares. Vamos admitir que o dólar era R$5, 2 trilhões de dólares, 10 trilhões de reais. 10 trilhões de reais é o PIB brasileiro. 4% de 10 trilhões é 400 bilhões de reais.
é muito dinheiro, né, que se esvai, né, por essas coisas aí que poderiam ser economizados. Exatamente, Silvio. O que falta para mudar esse cenário, né? E aí? O que a gente precisa fazer hoje? Nós temos hoje uma das legislações mais robustas, mundialmente falando. Nós temos 38 normas regulamentadoras desde 1978. Essas normas vieram com robustez técnica e o que está faltando é a gente entender de pessoas, né? Melhorar os ambientes para as pessoas. Inclusive a campanha do Abril Verde deste ano, ela está voltada à cultura de saúde e segurança. Mudar o ambiente organizacional, fazer com que as pessoas sejam o centro dos negócios. Quando a gente compra uma máquina, as empresas indústrias que compram uma máquina importada, muitas das vezes ela vai no mercado chinês e acredita que aquela máquina ela é 500 mil mais barata do que uma máquina europeia, na Alemanha, com uma tecnologia consagrada dentro das nossas normas regulamentadoras, dentro da robustez técnica que existe na engenharia alemã. O que acontece? A diferença para adequar uma máquina quando chega no Brasil, ela é muito grande em termos de valores. E às vezes o empresário não tem essa visão. Ele acredita que está fazendo um bom negócio. É uma deseconomia. Né, uma deseconomia, porque ele vai ter que adequar quando chegar no Brasil, vai ter esse custo de adequação dessa máquina e desse equipamento, fora se ele tiver um acidente grave, onde ele possa ter uma amputação e um prejuízo financeiro. Então, investir em saúde e segurança é cuidar de pessoas como primeira missão dentro da organização, valorização da vida e também estar vinculada à imagem e reputação da organização dentro da sustentabilidade empresarial. Eu falo nas minhas palestras sobre se criar na empresa, isso é possível, nós não vamos chegar jamais à perfeição, né? A perfeição é de Deus, nós não chegaremos lá, mas sempre chegar próximos dela. E quando eu vejo tu falar assim com muito entusiasmo, viu, Daniel, eu acho importante isso, né? A gente ter paixão pelo que faz. No Abril Verde, parabéns ao pessoal que criou isso. Quando é que se criou esse Abril Verde, se designou Abril como verde? O Abril Verde foi um marco histórico e um marco muito triste. 1969, no estado da Virgínia, estado norte-americano, nós tivemos uma explosão numa mina, onde morreram 78 trabalhadores. Em 2003, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgou como um evento, um movimento mundial, no dia 28 de abril, que foi a data que ocorreu. E no Brasil foi intitulado como lei. Então, o Abril Verde é um movimento da sociedade, das instituições públicas, instituições privadas, né? E também dos trabalhadores e empregadores. Então, é um movimento único que é feito e que deve pendurar pelo ano todo, porque não basta a gente pensar em prevenção, em campanhas de segurança somente em abril, né? Nós temos que lembrar que o ano ele tem 12 meses e a empresa precisa fazer o quê? Trabalhar estrategicamente dentro. Sempre, no limite, né? Exatamente. Não conseguiremos a perfeição, mas todo o sistema de gestão ele trabalha dentro de uma melhoria contínua. Então, melhorar processos dentro de uma empresa é entender o ramo de negócio, ter um mapeamento sobre os perigos e riscos, trabalhar em cima da melhoria, do que a gente pode fazer, estabelecer as metas no início do ano e aperfeiçoando e melhorando no decorrer do ano e reavaliando o teu sistema como um todo. Então, complementando, assim, o que eu quero dizer, assim, quando se trata dessa questão da segurança de saúde e segurança do trabalho, né, também se trata na questão de criar um ambiente de felicidade na empresa. O que é um ambiente de felicidade? Um ambiente que todo mundo tem as suas regras, se respeitam, né, e há exatamente essa sincronia, não só entre o capital e entre o trabalho, nos relacionamentos entre as pessoas. E quando você cria isso, né, Daniel, e acrescenta essa questão aí da segurança do trabalho, quer dizer, uma política de prevenção, isso também traz uma certa segurança para o trabalhador, né? E faz com que o ambiente seja melhor para trabalhar, né? Perfeito, Silvio. A segurança psicológica, né? Exatamente. Quando a pessoa se sente feliz no trabalho, ela se sente segura por uma máquina... Aumenta a produtividade dela e da empresa. Aumenta a produtividade dela e da empresa, perfeito. Isso é comprovado através de estudos, tá? Teóricos e práticos, né? Eu, como um consultor que vivencio dentro das empresas, a gente tem esses dados. Pessoas felizes produzem mais, se cuidam mais, têm menos taxa de turnover, de rotatividade dentro das empresas, e elas ficam mais tempo dentro das empresas
e falam melhor dessa empresa, porque ninguém quer sair de casa hoje e ir para um ambiente de trabalho onde tu tem um ambiente hostil, um ambiente que tu não se sente valorizado, um ambiente inseguro. Você tem uma máquina ali que ela é insegura, que ceifou a mão de um colega que teve uma amputação, como que eu vou produzir num ritmo adequado? Eu vou produzir mais lento porque eu estou vendo que aquela máquina está sem proteção. Eu vou produzir com insegurança, eu vou produzir sobre estresse emocional. E isso acaba refletindo na empresa, no ambiente laboral como um todo, né? Perfeito. Essas políticas que estão sendo feitas hoje, tu achas adequadas? O Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos aqui no estado, né, Daniel, tu tem conhecimento disso, uma série de setores em que nós fomos pioneiros, né? Nesta área da segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, como é que está o Rio Grande do Sul em relação ao país? Nós estamos bem, mas sempre com possibilidade de evoluir, né? Melhorar melhor. Né? A área de saúde e segurança ela é uma área que está em evolução constante. Nós temos hoje inteligência artificial entrando, a robótica entrando dentro das áreas industriais, onde o ser humano, o colaborador, ele está sendo substituído em áreas de riscos, né? Para um robô que vai lá e realiza aquela tarefa. Ou seja, tu diminui o teu tempo de permanência de pessoas numa área de risco, diminui a questão de ter que pagar insalubridade e periculosidade e tu tem uma produtividade maior e mais segura. Isso também é uma parte da gestão estratégica, né? Que vem substituindo pessoas. Tá, mas Daniel, mas o que deve ser feito com essas pessoas? Capacitar e qualificar elas para operarem os robôs. Então, o capital humano, com desenvolvimento, com conhecimento, tu agrega valores. Tu tira aquele cara que é somente operador de apertar o botão, fazer aquele trabalhador que somente aperta o botão para conseguir com que o robô faça essa repetição de dados e de uma forma mais segura e com maior coerência. O robô pode errar também porque ele é programado por uma pessoa. Perfeitamente. E me diz uma coisa, da área industrial, todo o segmento da área da indústria, qual é aquele segmento que hoje desponta como mais problemático do ponto de vista de incidências da questão de acidente do trabalho? Nós temos um grande problema na construção civil, Silvio, tá? Já ainda, né? Mesmo que toda a evolução, né? Mesmo com toda a evolução, com todo o sistema de prevenção, com grandes construtoras investindo, né? Perfeito. Muito, mas ainda ela está um pouco atrasada. A construção civil ela tem um problema na questão do baixo grau de escolaridade, né? Das pessoas que estão lá, infelizmente, ainda não entendem o que é saúde e segurança. Entende que saúde e segurança é uma regra que alguém tem que impor. E isso tem uma falha no próprio curso de formação da prevenção de acidentes. Nós fomos, no Brasil, muito taxados a fazer prevenção por comando e controle, onde, na verdade, nós temos que fazer prevenção porque é a valorização da tua vida. Se você se cuida, se eu me cuido, nós temos o dever de voltar para nossas famílias, para os nossos amigos. Então, entender que saúde e segurança é um valor, a vida, que é um valor onde as pessoas devem ter como um valor próprio, intrínseco delas, é bem diferente da gente colocar uma política, estabelecer uma política por obrigatoriedade. Essa política por obrigatoriedade, ela é durável desde que eu tenha a presença de um profissional de saúde e segurança naquele ambiente. Se eu não tiver, a pessoa não tem nível de conscientização. Esse tipo é um tipo de valor, não é, Daniel, que tu tem que introjetar. Se tu não introjetar como um valor que tu sabes que aquilo faz bem para ti, que é preciso que esse valor seja preservado, seja conservado e seja, sobretudo, respeitado, não adianta ter uma segurança que venha de fora, algo de fora que não vai adiantar nada. Com certeza, né? É um valor que está relacionado à dignidade humana, né? A pessoa sentir que saúde e segurança se valorizar. E para isso precisa um trabalho muito forte, massivo de conscientização. Tanto da alta gestão, da liderança, né? Dos CEOs, diretores, presidentes das empresas, vindo para gerentes, desde a área estratégica, tática, até chegar no operacional. Porque essa linha de comunicação, dentro de um valor que está estabelecido na empresa, visão, missão e valores, se segurança é um valor, se ela está vinculada a não perda de pessoas, a não perda de produtividade, ela tem que ser estabelecida a nível de direção e não fazer que no meio do caminho se perca essa comunicação, que é o que a gente tem visto hoje em algumas empresas. Esse valor está na alta direção, mas às vezes quem está intermediando, né, na área tática para operacional, chega numa mensagem diferente. Vamos produzir a qualquer custo. Não, vamos produzir com qualidade, segurança, respeitando o meio ambiente e valorizando o nosso produto
que é a nossa melhor ferramenta, que são as pessoas. Bom, eu tenho a certeza que vocês estão gostando muito da entrevista com o Daniel, porque esse tipo de assunto é importante, porque ele nos agrega muito a nós, a todos nós. Inclusive, essa questão de saúde e segurança do trabalho não é só na empresa, é em casa também, né? Em casa nós temos que ter certos cuidados com esses aspectos aí que nós, de certa maneira, tratamos muito e levamos para as empresas. Mas as empresas também, a nossa casa, eu sempre digo assim, a primeira empresa que nós aprendemos a administrar na vida é a família. Né? Dentro de casa, o nosso lar, que é uma mini empresa, aí nós precisamos ter esses cuidados também. Daniel, muito obrigado pela tua presença aqui, tenho certeza que tu virás mais vezes, porque esse é um assunto importante e nós precisamos colaborar com isso para que as pessoas tenham mais felicidade nas suas vidas profissionais, sejam competentes, produtivas, aumentemos a produtividade do trabalho no Brasil, que ainda é baixa, né? E existem dados aí, tu comprova certamente isso, que a economia brasileira poderia aumentar em 40% a sua taxa de produtividade se não fossem os acidentes do trabalho e a má produtividade do trabalhador também em função disso. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Silvio. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Pois uma das questões que trazem o Brasil assim na esteira das grandes nações é toda a estrutura tributária, né, que o Brasil tem, que o Brasil mantém há muito tempo. O Brasil, historicamente, é um país em que a questão tributária é muito complexa e, de certa maneira, a tributação aqui ela não só esmaga, desestimula o empreendedor, mas também afugenta novos investimentos, não só dos investimentos locais, mas aqueles investimentos que poderiam vir do exterior para cá. E isso é um fato, isso aí vem sendo confirmado há muitos anos. Eu estou aqui recebendo o Ricardo Sfoja, advogado da área tributária. Ricardo, muito obrigado pela tua presença, um prazer te conhecer pessoalmente, né? E, sobretudo, olha, eu não te invejo nesse sentido, porque tributação é difícil no Brasil, né? Obrigado pela tua presença. Fui eu que agradeço a gentileza e eu acho que deveria invejar, porque atuar nessa área para quem gosta o desafio é grande, enorme. É verdade. A instintiva curiosidade e o estudo, né? Claro, é verdade. Mas tens toda a razão, a tributação do Brasil é o samba do crioulo doido. É uma coisa muito difícil. Tanto que nós temos hoje a reforma tributária que está em voga, objetivando simplificar a tributação. Tu acredita? Esse é o problema, tu acredita nisso? Bom, agora são 300 folhas que apresentaram para o Congresso do projeto para regulamentação, para a nova legislação que vai regulamentar a Constituição. E são mais de 500 artigos, alguma coisa assim. Imagina. Nós temos hoje mais de 5 mil municípios e cada município com sua legislação específica. Todos os estados com sua legislação específica sobre o ICMS. Então, isso aí vai ser extinto com a reforma tributária. E visa modernizar realmente nosso sistema. Vamos ver o que vai acontecer aqui em diante. Como está atualmente, que segmentos estão sofrendo mais, ou que segmentos poderiam se preparar para melhor, enfrentar esse emaranhado de questão de tributária no país? Você trabalha no segmento de clínicas, né? Nós atuamos na área tributária, né, e assessorando preventivamente e também atuando judicialmente em benefício das empresas. Nós atuamos para muitas clínicas médicas e a prevenção ela é muito importante. Né? E a atuação do advogado tributarista como consultor é fundamental para as empresas para que elas consigam economizar através de oportunidades que existem. Oportunidades legais. Legais, é importante dizer exatamente. Isso, né? Claro, legais. São brechas, né? São brechas que existem. Justamente pela complexidade da tributação no Brasil, existem formas legais de fazer um planejamento que consiga reduzir a carga tributária. Por exemplo, falavas das clínicas médicas, né? Recentemente teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça julgando recurso repetitivo, ou seja, lei, que os serviços médicos prestados por clínicas médicas e odontológicas, que são serviços hospitalares, a tributação no lucro presumido é reduzida, por exemplo, do imposto de renda em 75%. Então, uma empresa que recolheria R$1 milhão em um ano de imposto de renda, ela passa a recolher 250 mil. São 750 mil reais de economia anual.
A contribuição social sobre o lucro também. Tens uma redução da base de cálculo que ela alcança 62%. Então, é muita coisa. Mas as pessoas não sabem, elas desconhecem, porque não é uma coisa que é tratada comumente. E somente uma assessoria pode, então, trazer esse benefício. Como eu disse, se recupera 5 anos para trás. Imagina. Assim, e esse é um exemplo. Existem diversos outros exemplos de outros segmentos também que têm oportunidades de fazer essa recuperação. E é importante, né, Ricardo, é o seguinte, quando se discute essa questão toda, né, de saber que o empresário está pagando além daquilo que é devido legalmente, né, e quando se tenta recuperar isso, ou seja, fazer com que esse dinheiro que está indo para o setor federal, para a tributação, e não se sabe para onde é que vai ser aplicado, nós sabemos no Brasil como é que são as coisas, isso é outra conversa. Então, esse dinheiro vindo para o segmento de onde ele se originou, ele dá condições de fortalecimento financeiro da instituição, de novos investimentos, de aplicação em coisas reais e importantes, do foco do negócio. Então, isso é importante, quer dizer, aumenta a produtividade, aumenta, digamos assim, a geração de renda, de empregos, e isso é fundamental. Exatamente, porque hoje nós, lamentavelmente, não vemos o retorno do tributo que é pago. Quando isso fica na empresa, ela gera renda, porque permite o crescimento da empresa, há um diferencial competitivo, porque, na realidade, quando uma empresa vai atrás do seu direito e obtém essa redução da carga tributária, ela consegue mexer digamos assim, no investimento que ela tem no próprio negócio, claro. Na área tecnológica, na contratação de mais pessoas, gerando renda, emprego. E o vizinho que não faz, vai ficando para trás. Claro. Então, ele tem um diferencial competitivo com isso. Então, na realidade, quando o consultor ele vai prestar o serviço, isso é um investimento que a empresa faz, que vem um retorno bárbaro depois. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, o Brasil é um país em que se paga muito tributo e não tem o retorno naturalmente desejado. O Rio Grande do Sul é o estado, né, é o estado que mais paga, é o segundo estado que mais paga do orçamento do governo do estado pessoal. Por exemplo, 65% da arrecadação total do Rio Grande do Sul é pagamento de pessoal. Nós só perdemos para o Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte, em primeiro lugar, com 72% da arrecadação para pagar pessoal. Quer dizer, aí tu pega todas as despesas administrativas, de aluguéis, imposto, taxação e tal, que o governo federal tem, o que sobra para investimento? Não sobra nada, praticamente. O governo do estado é um RH. É um RH. Porque é um grande RH. Porque ele vive só administrando exatamente a folha. Ele arrecada e paga a folha. Não sobra para investimento, é muito pouco. E isso aí, claro, eu não vou entrar na questão política, mas é uma coisa que vem de muitos anos, em que se vai inflando o Estado e depois que contrata o funcionário público, e não é culpa do funcionário público, claro. A grande parte deles são bons funcionários, mas nós não temos serviços eficientes e tu não consegue tirar. Então, tu não reduz em 1, 2, 5, 10 anos. A redução da folha demora muito tempo. Bom, ainda bem, né? Tu falaste da questão política, ainda bem que nós começamos hoje, no limite que se possa, né? Que se estabelece como possível fazer, discutindo essas questões. Quer dizer, eu sempre digo como economista, viu, Ricardo, que o grande problema do Brasil foi o inchaço da máquina pública, né? Sem o retorno que isso dá, e sobretudo porque tira muita riqueza do setor privado, onde seria mais eficiente o investimento. Mas, de qualquer maneira, é importante essa discussão. Parabéns ao teu trabalho, Ricardo, de todos os tributaristas como tu, porque essa conscientização é o grande primeiro passo para que nós possamos discutir concretamente aquilo que o Brasil precisa mudar, ou seja, o tamanho do Estado não pode ser o que ele é. Quando nós falamos economistas de Estado mínimo, nós não queremos tirar o Estado, não, nós queremos que o Estado seja mínimo, mas potencializar o seu poder na sociedade, ou seja, saúde, educação. Nós sabemos que o terceiro presidente americano, Thomas Jefferson, ele foi o redator da Carta da Independência Americana.
E ele colocou ali, viu, Ricardo, é importante isso aí, porque eu sempre passo essas questões, porque para nós ver exatamente essa questão da nossa relação com o Estado. Então, a Constituição americana, a redação dela estabelece o seguinte: qual é a função do Estado? O Estado tem que te garantir a vida. Nós temos a garantia de vida aqui no Brasil? Não temos. Garantir as tuas liberdades, nós temos as nossas liberdades no Brasil? Não temos, e estamos cada vez mais ameaçados. E aí a terceira coisa da Constituição americana, na redação da independência, que serve, estou citando esse exemplo, que serve para nós atualmente, é a questão da busca da felicidade, ou seja, cada um de nós, o Estado tem que deixar livre a nós, mas nos garantir isto, cada um de nós buscar a sua felicidade, buscar ser aquilo que nós queremos ser. Né? E o resto o Estado tem que deixar livre. Esse é o problema. O Estado quer fazer tudo aqui no Brasil. E tem muita gente parasitária que quer exatamente isso. Esse é o problema. Nós temos falas em economia. A minha formação, embora seja jurídica, dentro do direito, ela é voltada à economia, à análise econômica do direito. E então nós usamos muito, eu uso muito os ferramentais da economia no estudo e na aplicação. Perfeito. Né? E isso aí nós vemos, conversamos inclusive antes a respeito do Adam Smith, né, na Riqueza das Nações. Isso, 1776. E na área tributária, ele já tratava de tributação naquele momento. E se nós analisarmos... Atualíssimo. Né? Atualíssimo para o Brasil, porque o Brasil continua enfrentando Adam Smith, na realidade. É verdade. Confrontando muitas vezes. Exatamente, confrontando, fazendo tudo que ele dizia que não podia fazer. Né? E a livre iniciativa, que é a mão invisível. Né? A regulação do mercado. Onde o Estado tem que entrar somente para intervir onde há falha de mercado. Exatamente. Estabelecer regras. Senão, o mercado se autorregula. É verdade. Então, é isso aí, livre iniciativa. O Roberto Campos, muito mais eficiente. Eu entrevistei o Roberto Campos, evidentemente, lá atrás, né? Grande Roberto Campos, o maior economista liberal desse país. Ele dizia que os problemas do Brasil se resumem a uma coisa: mercado, livre iniciativa. Né? E o Brasil começou a despontar exatamente no momento em que nós tivemos mais isso aí. Hoje nós estamos sofrendo muito com isso, mas eu creio nesta libertação. Exatamente. E a gente, inclusive analisando os Estados Unidos, né, há sempre uma oscilação. Maior liberdade, menor liberdade, maior liberdade. E isso às vezes é saudável. É verdade. Né, porque as visões e a troca, essa democracia, ela é importantíssima. A verdadeira. A verdadeira. Ela é importantíssima porque são várias visões que formam um conjunto que é saudável. Do calor vem a luz. E é isso aí, né? Ricardo, um prazer muito grande te conhecer pessoalmente, né, e saber desse teu trabalho. Parabéns, eu acho que é importante que os advogados tributários possam, de certa maneira, disseminar esses conhecimentos e despertar os empresários para essas realidades, porque eu sempre digo assim, o contador e o advogado são importantes para as empresas, porque eles trabalham na saudabilidade da empresa, no fortalecimento que as empresas têm para atuarem no mercado. Isso gera renda, gera riqueza e acaba contribuindo com o desenvolvimento econômico e social do país. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo, teus telespectadores, e esclarecer um pouquinho mais sobre esse negócio que é a tributação, essa complexidade que nós tentamos destrinchar e tornar um pouquinho mais simples. Perfeito. Um grande abraço. Obrigado igualmente. Bom, nesse espaço do programa, recebendo aqui o doutor Gustavo Bernardi, nosso parceiro há muitos anos. Obrigado pela parceria, pela confiança, né, doutor Gustavo Bernardi? Eu é que agradeço, Silvio, a visibilidade do teu programa, né, o retorno que me dá cada vez que eu venho aqui no teu programa, né, um programa de excelente qualidade. Conteúdo também é importantíssimo. Né? Bernardi, uma das questões aqui, já que tu é especializado nessa área de mercado imobiliário, a Caixa Econômica Federal, que é um organismo financeiro do governo federal, né, que deveria ter um lado social bem fortalecido, ela está anunciando aí a retomada de imóvel. Aquele pessoal que tem dificuldade de pagar imóvel e tal, não vai ter mais colher em relação a esse débito com a Caixa Econômica Federal. Então, essa retomada aí, qual é a tua avaliação? Bem, Silvio, o que acontece? Né? De tempos em tempos, a Caixa Econômica Federal faz as execuções dos contratos de financiamento habitacional. Hoje, os contratos de financiamento habitacional, Silvio, são diferentes do que eram antigamente. Antigamente, nós tínhamos a hipoteca, né? A hipoteca era uma forma em que o credor, para executar a hipoteca, tinha que entrar com uma execução judicial.
Desde 1997, a gente tem uma legislação nova, né, que é a alienação fiduciária do imóvel, né? E isso trouxe, Silvio, uma forma muito mais drástica de executar o contrato. Então, aquela pessoa que está em atraso no seu financiamento, né, a Caixa, de tempos em tempos, faz lá os seus mutirões e executa esses contratos, que nada mais é do que mandar para o registrador imobiliário da área em que se encontra aquele imóvel uma notificação, dizendo o seguinte: olha, a dívida do Silvio aqui é 100 mil reais, notifica o Silvio lá e dá para ele 15 dias para ele fazer o pagamento. Se não fizer o pagamento, eu vou consolidar a propriedade, eu vou retomar a propriedade para mim. E depois que a Caixa retoma a propriedade, ela tem um prazo para fazer 2 leilões e vender este imóvel. Se a venda deste imóvel for no valor superior à dívida, a Caixa até devolve para o mutuário o valor excedente. O que ocorre, Silvio, é que esses leilões, os imóveis são vendidos a 50%, a 40% do valor de avaliação. Então, quase nunca sobra valor, né? Você perde muito no leilão. É claro que na alienação fiduciária, o mutuário que perdeu o imóvel tem a preferência para comprar o imóvel em leilão. Porém, veja só, se você já pagou bastante do seu financiamento, você vai ter que recomprar o seu imóvel de novo, pelo preço de mercado. Então, a alienação fiduciária a consolidação da propriedade na alienação fiduciária é uma forma muito drástica de perder a propriedade. Porém, Silvio, tem exceções, né? Como a lei é muito drástica para o mutuário, a Caixa tem que seguir à risca o que a lei estabelece. E o que está acontecendo é que os mutuários, os devedores, não estão sendo notificados. O cartório coloca lá que tentou notificar a pessoa 3 vezes e daí faz um edital digital que as pessoas não tomam conhecimento, as pessoas nem sabem que estão sendo executadas, as pessoas nem sabem que perderam o seu imóvel. Tempos depois, elas recebem uma ação judicial da pessoa que comprou o imóvel no leilão, né, pedindo a emissão de posse daquele imóvel. Então, veja, você que está devendo para a Caixa Econômica Federal, você que está devendo para o agente financeiro que financiou o seu financiamento, né, busque informação. Você tem formas de evitar de perder a propriedade. E muitas vezes, Silvio, depois que consolida a propriedade, a gente vai lá analisar o processo administrativo de consolidação e encontra nulidades. E daí a gente entra com uma ação anulatória desta consolidação e consegue reverter a questão, né? Tornar de novo o mutuário proprietário daquele imóvel. Mas é muito importante que você não fique sem fazer nada. As pessoas acham que a Caixa vai ficar meses sem cobrar, sem executar. Não, a Caixa está cada vez mais diligente, os agentes financeiros estão cada vez mais diligentes, eles estão cobrando cada vez mais rápido, porque o sistema de cobrança da alienação fiduciária hoje, o sistema de execução é muito rápido, é muito ágil, muito barato para o agente financeiro, porque ele é todo administrativo, sem a necessidade de processo judicial. Então, tome cuidado, tome cuidado. Bernardo, naturalmente que ninguém quer aqui que incentivar o mal pagador, que as pessoas... Mas nós sabemos que o Brasil está numa crise, uma crise não é de agora, né? E que o pai dos pobres, que casualmente é o presidente do país, sempre diz que é pai dos pobres, mas nunca faz coisas que venham favorecer o pobre sair da pobreza. Tanto é verdade que se teve aí 2 governos dele, mais o governo da companheira dele e tal lá, que ele influiu no governo, mais 2 anos desse governo, então são 8, 12, 14 anos o governo esteve aí e não fez nada para tirar os pobres da pobreza. Tu não acha que, sendo a Caixa um órgão federal, né, esse lado social poderia ser um pouco mais, digamos assim, sensível em relação à situação dessas pessoas, dar mais prazo, quer dizer, ser mais convalescente com isso, porque na verdade é um drama, uma família que dificilmente vai conseguir recomprar um outro imóvel, ter que sair do imóvel com a sua família e tal, criar um drama pessoal pior ainda, um drama social. É uma coisa mais grave, Silvio. Os valores envolvidos nos financiamentos habitacionais são públicos, são oriundos do Fundo de Garantia e da poupança pública. Exatamente. Né? É nós que estamos financiando isso. Né? E veja, e há uma questão muito interessante, né? O judiciário, né? Os tribunais já concluíram de que esse recurso é público porque eles impedem a usucapião de bens financiados pelo sistema financeiro nacional.
Então, muito mais grave dizer que eu estou financiando a mim mesmo, mas estou sendo executado pelo agente financeiro porque não paguei o financiamento. O que ocorre, né, é que a legislação da alienação fiduciária trouxe uma vantagem tão grande para o agente financeiro, né, de retomar o imóvel, de tirar a propriedade imobiliária daquele mutuário, né, sem a necessidade de qualquer processo judicial. Isso, para mim, é o mais grave, né? Mas não tenha dúvida, é uma questão social grave, porque o recurso é público, né? O recurso é do cidadão, o recurso não é da União, não é alocações financeiras que a União usa da tributação. Não, são recursos públicos oriundos do Fundo de Garantia e da poupança. São recursos específicos tirados da sociedade exatamente para essa função. Exatamente, né? O Fundo de Garantia é o maior financiador 8% do salário de cada trabalhador. E veja, mais das empresas. E o trabalhador não pode sacar isso aí só em circunstâncias muito específicas, né? E esse valor todo é empregado no financiamento imobiliário. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui, sobretudo esses esclarecimentos. Daí, tomara que, de repente, tenhamos governos que venham por aí que possam ter um pouco mais de sensibilidade real, né? Não apenas dizer que é a favor dos pobres e tal, pai dos pobres e tal, mas que, na verdade, use essas coisas efetivamente e é isso que dizem que faz, seja feito realmente em favor daquelas pessoas que têm menos condições, menos possibilidades e tal, e enfrentam dificuldades, inclusive pela malversação do dinheiro público e pelo mau governo que se faz aí. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Silvio. Muito bem, nesse espaço do programa estou recebendo aqui a Ana Cláudia Bittencourt, e a Ana Cláudia trabalha num setor que é fundamental para a economia brasileira, que é fundamental para a sociedade, de modo geral, que é a questão do segmento de eventos. Ana Cláudia, obrigado pela tua presença aqui, é a primeira vez de uma série, né? Imagina, né? Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui hoje contigo, obrigada pelo convite. Como é que tu começou Tu hoje é uma mulher profissional, destacada, consagrada na área de eventos, né? Como é que tudo começou? Tu é de Canoas, já me falaste, né? Sim, então, eu sou natural de Canoas, com muito orgulho, né? Eu digo que eu estudei em escolas públicas, né? Estudei no Lisboa, no Polivalente, e comecei a minha vida profissional muito cedo. Por idade, eu já posso me aposentar, viu? Comecei a trabalhar com 14 anos, mas eu saí depois e quando eu comecei a trabalhar com 14 anos foi na Ferramentas Gerais, uma empresa que me auxiliou muito no crescimento e aceitava menores aprendizes, né? E aí depois, com 18 anos, eu estava caminhando assim no supermercado e aí uma dessas empresas, né, que trabalha com demonstração e recepção de eventos, disse, olha, tu tem todo o perfil para trabalhar com eventos, tu é alta, né? Bonita, né? Bonita. De Canoas, eu sempre digo assim, eu estava conversando com a Ana Cláudia aqui antes de eu começar o programa, e digo assim, poxa, como Canoas tem mulher bonita, né? A minha esposa era de Canoas. Ela faleceu, tal, mas era de Canoas, a Dora Beatriz. Então, Canoas sempre, realmente, é uma tradição. Canoas realmente tem muita mulher bonita e a Ana Cláudia é uma confirmação disso. Obrigada pelo elogio. Eu tenho certeza que a sua esposa também deveria ser muito bonita. Muito bonita, é verdade. Mas então, e aí me convidou, né? E eu fiquei na dúvida, porque eu já estava trabalhando numa empresa segura, né? Carteira assinada, mas eu resolvi arriscar e comecei a trabalhar daí com eventos, com essa empresa multinacional. E ali eu me encantei, eu me apaixonei pela área de eventos. Eu resolvi que eu trabalharia... É o teu perfil, né? É verdade. É o que me deixava feliz e alegre, verdade, né? E aí, pronto, eu comecei a trabalhar com eventos, participei de todas essas feiras de eventos, mas daí logo em seguida já me convidaram para ser coordenadora de eventos, supervisora de eventos, e aí quando eu cheguei ali meus 28, eu resolvi ter a minha própria empresa de eventos. Nunca foste rainha, Miss... Então, eu já fui do CDL de Canoas, que sou natural de Canoas, e também participei do Garota das Piscinas do Grêmio da Niterói. Da Niterói, bairro Niterói, que era um dos mais... Minha mulher morava ali na Niterói, na Protásio Alves, na Niterói, isso bairro mesmo, Protásio Alves. Niterói era muito famoso, muito conhecido, né? É verdade. Bom, e agora a Ana Cláudia é empreendedora nessa área de eventos. Nós sabemos, né, Ana Cláudia, fazendo um parênteses aqui, que o setor de eventos foi o mais prejudicado a partir da pandemia. Sim. Porque, naturalmente, é um setor que reunia pessoas e tal, e isso foi proibido pelos burocratas daquela época. Como é que está o setor hoje? Então, sabe que o setor de eventos,
a gente não tinha, assim, muitos números, né? Quando eu assumi a BEOC, que é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos aqui no estado, nós começamos a correr atrás de pesquisas para saber quem é o organizador de eventos, quem é quem trabalha com eventos. E aí a gente viu que a pesquisa era muito cara. Quando eu me tornei depois presidente do Brasil, da BEOC, a gente fez uma parceria com o Sebrae e nós fizemos o segundo dimensionamento do setor de eventos. E a gente descobriu o quê? Que o setor de eventos ele era responsável por 4,3% do PIB nacional. E que nós fazíamos, por ano, quase 600 mil eventos e empregando 7,5 milhões de pessoas. Isso dá quase 500 bilhões de reais, 4,8% do PIB. Exatamente. E aí o que aconteceu? A gente ganhou visibilidade porque hoje tu ter dados conta muito, né? E aí o que aconteceu? As pessoas, por exemplo, eu trabalho na área de eventos há mais de 25 anos. Sou professora de eventos, né, de 2 faculdades, tenho uma escola de eventos e ainda por cima faço palestra de eventos. Ou seja, quando a pandemia entrou sem avisar, ela simplesmente, é que nem um brinco, né? Matou minha galinha dos ovos de ouro. Eu só tinha aquela galinha ali, né? Que me dava os ovinhos todos. Aí morreu a galinha. E aí eu não sabia mais o que fazer. E não aconteceu só comigo, aconteceu com grande parte das empresas de eventos. Foi muito triste, muito triste. Muitas empresas quebraram, muitas pessoas tentaram trabalhar com outros segmentos, mas tudo estava muito difícil. Então, com a volta, né, esses quase 2 anos, porque a gente foi os primeiros a parar, e os últimos a retomar, verdade. E quando veio a retomada, não veio como era antes. Por quê? Porque nós não gostamos muito do online, mas nós somos obrigados a entrar no online. E aí o que aconteceu? Quando as empresas que faziam eventos viram que o online tinha um valor menor, porque assim, a gente contratava palestrantes, tinha que trazer passagem aérea, diária. Hoje não. Hoje tu faz lá um evento grande, coloca no telão a pessoa falando ao vivo, não precisa trazer ela no espaço. Então, voltou a área de eventos, mas não voltou como era antes. Está voltando, está retornando. Ela está se adaptando a um novo tempo, né? Exatamente. Isso vai ser, não tem a tecnologia, o formato IAD, ele veio para ficar. Ana Cláudia, uma coisa que me chamou muito a atenção é que tu está fazendo agora um trabalho chamado Nosso Bairro Empreendedor. Claro, lá em Canoas, que é a tua terra e tal. É um evento único e transformador para empreendedores, empresários e aspirantes a empreendedores lá em Canoas, pegando os principais bairros da cidade. E olha, eu achei fantástico isso, por quê? Porque absorve o pessoal da própria cidade, deixa os recursos todos ali e desenvolve o município, né? E, sobretudo, fazendo com que esses bairros tenham a oportunidade de mostrar o seu caráter, mostrar o seu potencial e tal. Parabéns, é um grande empreendimento isso. Fala um pouquinho. Vocês já tiveram agora dia 27 de abril e agora o próximo é 9 de maio e 14 de maio. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Então, o BCI, que é o Clube Empresarial de Negócios, ele veio de uma sugestão do meu contador, que é maravilhoso, não sei se tu conhece. Esse contador, vou te contar, né? O Celso Arruda. Esse é o campeão. Ah, é? Esse Você campeão. conhece ele? Conheço, claro. Campeão. Então, ele é maravilhoso. E aí, quando eu estava na pandemia, e eu já sou cliente dele há muitos anos, ele disse, tu tem que diversificar, tem que fazer alguma coisa. E aí eu digo, o que eu vou fazer? E aí eu criei um clube empresarial de negócios que faz eventos online. Então, eu comecei a trabalhar fazendo rodadas de negócio online, palestra online, congresso online. E aí, nesse tal do online, eu consegui fazer um grande seminário com 684 mulheres, porque daí o que aconteceu? Nós mulheres, que nós não paramos, né? Dentro de casa. Era com o marido, filho, o gato, o cachorro, e aqui a cabeça pensando muita coisa. Eu falei, vou pegar essas mulheres tudo que estão em casa e vamos fazer elas falarem, vamos trazer qualificação, palestras. E nasceu o BCI, que esse é o Clube Empresarial. E ele nasceu já com um braço social. Então, a gente criou, nesse primeiro projeto que era no online, a gente criou o Adote uma Empreendedora, que ainda era na pandemia. Mas assim, como a empresa ela passou muitas dificuldades por ser de eventos, eu escrevi, né, o BCI num edital da IFES, né, do Instituto Federal do Espírito Santo,
E nós passamos. Então, a gente entrou dentro de uma aceleradora, de uma incubadora, que nos ajudou a ter força para trabalhar melhor esse clube. Ficamos entre os 100 classificados e nós fomos os 5 melhores, fizemos a apresentação maravilha. final do projeto. Logo em seguida, a gente também fez o ALI, do Sebrae, e aí nós também ficamos entre os selecionados. E dentro desse projeto tem esse braço social, que aí tem o nosso bairro empreendedor. Porque os eventos a gente já fez vários, né? O clube tem vários eventos que nós realizamos. Mas esse especificamente, ele foi criado para o quê? Para potencializar o comércio local. Para que as pessoas possam comprar no seu bairro ou na sua Deixar cidade. A riqueza ali, né? Prosperar ali. E Canoas agora, ela foi considerada, está com o segundo maior PIB do estado. Era terceiro, está no segundo. Mas ainda a gente vê que a cidade, ela precisa melhorar, tem muitas deficiências. E eu sou uma pessoa que acredito muito no segmento de eventos. Inclusive, o meu mestrado foi de Porto Alegre. Como transformar uma cidade usando a indústria de eventos, né? Usando a economia criativa, porque os eventos é uma economia criativa. E aí eu peguei a minha tese e junto com todo esse pessoal me ajudando, né, na incubadora, com o pessoal, fizemos esse projeto que é esse desenvolvimento, porque Canoas tem um potencial muito grande. Hoje, o turismo da serra todo passa por dentro de Canoas. As pessoas, elas descem no aeroporto, elas não vêm para Porto Alegre. Elas pegam o carro, o ônibus e se vão para a serra. E elas cortam a cidade. Por que as pessoas não podem ficar em Canoas 1 ou 2 dias? Do lado do aeroporto ali, né, também, né? Podem ficar. Então, a ideia é o quê? É potencializar os bairros, e nós criamos para cada bairro um logo turístico. O que define aquele bairro. Por exemplo, Niterói. Bom, o que será que Niterói tem? Praça Dona Mocinha. Praça Dona Mocinha é um lugar onde as pessoas se encontram, se reúnem. Ela tem um histórico, né? Ela conta a história. É que nem a Rio Branco. Na Rio Branco, que tem? Tem o Frigosul, que é um clube que meu pai, meu irmão jogavam, que era um super clube. Era top, é verdade. E também tem a Praça Tiradentes, tem a Praça na Imaculada. A Praça do Avião, como é que chama lá? É a Praça do Avião. Praça do Avião, né? Chama Praça do Avião. Então, até agora a cidade foi reconhecida como a cidade do avião. Do avião. E nós temos vários aviões, né, pela cidade, não só aquele do centro. Nós temos ali na entrada do bairro Fátima, tem um avião. Na frente da própria base aérea tem um outro avião. Então, Canoas, ela tem um grande potencial. Canoas está voando, então, né? Inclusive o meu logo é aí, né? O comércio local possa decolar, né? O avião tem que decolar, né? Exatamente. Bom, então você tem agora esse evento na 9 de maio e 14 de maio, né? E, naturalmente, isso aí em Canoas, tu pensa em expandir isso para outras cidades? Então, como esse projeto, eu fiz uma coletiva de imprensa e praticamente a imprensa toda foi, e aí, claro que outras cidades ficaram sabendo. E Porto Alegre provavelmente vai ter, né, o projeto Nosso Bairro Empreendedor. Eu já estou conversando com algumas entidades e algumas empresas para que a gente possa fazer o projeto em Porto Alegre. Viamão também eu já fui procurada. E ontem uma empresa de Lajeado me procurou porque gostaria de fazer. Por quê? Porque é um projeto que ele consegue fazer com que as pessoas apoiem. Porque as pessoas se juntam porque elas querem que isso aconteça, elas querem melhorar. Tanto que esse evento agora, do dia 9, está praticamente já com todas as inscrições fechadas. Que legal. Ora, Cláudia, foi muito bom te conhecer e tal, e saber desse teu trabalho, né? E eu corroboro contigo, essa visão assim de que o setor de eventos, eu participo muito de eventos no meu empreendedorismo, do ponto de vista de palestrante há muitos anos, e acho que realmente tu tem razão, né? Os eventos, eles são um polo assim de atração de negócio, de turismo, né? De relacionamentos, e é fundamental. E parabéns, e sobretudo porque Canoas está recebendo esse teu projeto, que eu amo Canoas, por todas as razões, e uma das quais é essa que já te falei. E realmente Canoas é uma cidade que sempre teve aberta a isso, né? Ao invés de ser uma cidade que hoje é passagem, ela se tornou um polo de atração. E muito em função desse trabalho que tu realiza. Exatamente. Parabéns. Muito obrigada. Sucesso.
E até uma próxima, tá? Ah, que bom. Fico feliz. Mais Beleza. uma vez, muito obrigada por estar aqui. Beleza. Então tá, nós ficamos por aqui nesse espaço aí com a Ana Cláudia, desejando a todos vocês uma bela semana de trabalho. Voltamos na semana que vem. Até lá.